Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor William Cruz. Que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2024. Nós estamos retornando aqui a esse vídeo, né? Porque promessa é dívida, né? Então nós começamos a nossa série aqui no canal Presbítero William Cruz, né? Mas pastor, você é pastor? Você é presbítero? Né? O canal é presbítero, porque já tinha criado já há algum tempo. Mas eu fui consagrado a pastor já caminhando para 3 anos, tá? Como pastor. Então, eu sou pastor, tá bom, queridos? Canal aí a gente tem, né? Porque a nossa intenção maior aqui é pregar o reino de Deus. E pouco importa aí se o canal é assim, é desse jeito, etc e tal, né? Existem algumas regras aí da plataforma que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, parece que exclui se não tiver like e tudo. Então nos ajude nessa questão de dar like, né? Divulgue a questão dos vídeos, tá bom? Porque a nossa intenção aqui é pregar a palavra de Deus, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria aqui de informar a todos e trazer essa notícia pública, não é? Que eu ingressei na Igreja Jesus Cristo Bom Pastor. Desde 2011, na verdade, nós frequentamos a Igreja Jesus Cristo Bom Pastor. Eu, a minha mãe e a minha irmã. Bom, tornamos membros oficiais da igreja em 2014 e em 2015 eu fui consagrado a presbítero. Em 2021 eu me casei com a missionária Cátia Helena. E aí, em novembro, como tradicionalmente é feito na igreja, né, no aniversário da igreja, eu fui consagrado a pastor em 2021. Bom, queridos, eu venho aqui falar oficialmente, dizer que que eu já me desliguei da Igreja Jesus Cristo, o Bom Pastor, tá bom? Conversei com o nosso pastor na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, conversamos e aí coloquei para ele que eu já vinha orando desde maio de 2023, a respeito da minha permanência ali na igreja. E Deus foi me dando muitos sinais de dentro mesmo do ministério, que indicavam que o meu tempo ali realmente tinha chegado ao fim, né? Eu quero deixar bem claro, irmãos, a gente não sai de igreja sem a ordem de Deus, tá, irmãos? Tá? Sem a direção de Deus e tudo. A não ser que coisas assim aconteçam que realmente não tem como, não é? Tá? Enfim, mas isso aí é outro assunto. Vamos aqui aquilo que aconteceu pessoalmente comigo. Eu conversei na quinta-feira e no sábado eu divulguei nos grupos da igreja, né? Eu tenho aqui o texto guardado, de que eu estava me desligando da igreja, né? E agradecendo, sabe, as palavras ao pastor, né? Por ter nos recebido com muito amor e carinho, né? Sou muito grato ao pastor Darlan, né? E também cuidado de nós durante todo esse tempo. São quase 10 anos, irmãos, né? De estarmos ali juntos, onde eu sempre me mantive leal, fiel, falei com ele, né? Assim, nunca desobedeci, nunca fiz nada sem a autorização, sem a ordem dele, né? Então, o meu tempo ali acabou, tá? Você saiu obrigado, né? Porque às vezes, e por isso que eu gosto de gravar esse vídeo, para deixar tudo bem explicadinho, bem claro, tá? Saíram obrigado, não saiu na bênção e tudo. Não foi nada disso, tá, irmãos? Foi tudo uma bênção, fui no culto de Santa Ceia no último domingo. Não, desculpe, mas eu não lembro o dia. Domingo, acho que salvo engano foi dia 5, né? 4, dia 4 de fevereiro. Foi a última, não sou Jesus, mas foi a última ceia, né? Junto dos irmãos da Igreja Jesus Cristo Bom Pastor, tá bom? Foi uma grande festa, né? Onde o evangelista Nili foi consagrado a pastor, que bênção, né? Então, irmãos, tudo casou de bem direitinho, tudo ali pela soberana vontade de Deus, casou direitinho, tá?
Foi um culto muito bom, né? A gente ficou surpreso e ao final conversei com o pastor Dalan antes de me despedir, entreguei a chave da igreja, juntamente com o controle da igreja, tá? Então já não tenho o recibo de chaves, já entreguei tudo certinho, tá? E falei com o pastor e aí eu fui surpreendido que o pastor falou que realmente, William, teu tempo chegou ao fim, né? Você está caminhando agora para um nível maior e, são palavras dele, né? Quem sabe até para você abrir uma igreja, né? Falei, nossa, meu Deus, né? Então, todas essas considerações eu deixo aqui para os irmãos saberem, tá? O que aconteceu, né? Tá? Pastor dando uma bênção, né? Eu até fiquei surpreendido com essa, caramba, né? Que bênção, né? Falar que eu tô saindo para um nível maior e que talvez até para abrir uma igreja, né? Irmãos, tudo é para a glória e honra do Senhor, né? Você se inscreva nesse canal que você verá muito conteúdo da palavra de Deus, né? Aquilo que eu absorvi, aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida, eu tentarei passar aqui aos irmãos. Os irmãos sabem muito bem, né, o modo como eu trago a palavra de Deus, né? Existem regras e dentre as quais nós não podemos sair do contexto bíblico, não podemos criar pretextos, né, pensando coisas ali do contexto bíblico. Por quê? Mas isso é coisa de homens. Não, isso daí é a suprema vontade de Deus. É a soberana vontade do Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Ela tem muita carga profética, ela tem salmos históricos, tem livros históricos e tudo. Mas, por exemplo, Ezequiel, Isaías, né, tem muito, o livro de Jeremias, existe uma carga profética muito grande. Então, o próprio livro de Deus, ele é profético, né? Ele é revelado, é a palavra revelada. Então, ai de nós se a gente tira, né, um versículo fora do contexto, que a gente está aí desvirtuando, torcendo aí a palavra de Deus, tá? Então, esse é o canal, né, que agora estou aqui, irmãos, né, como pastor, tá bom? Trazendo para vocês, e estou na direção de Deus. Nós estamos orando, né? Nós temos muitos amigos em algumas igrejas. Não vou abrir aqui para os irmãos, mas eu já recebi um convite aí de um pastor. Mas, irmãos, tá tudo aberto, né? Eu estou esperando a direção de Deus para as nossas vidas, tanto para mim como pastor, também para a missionária Cátia Helena, minha esposa, né? A missionária Sueli e a diaconisa Bárbara, tá bom? Então é isso aí, estamos em paz, estamos em bênção, somos amigos, né? Os irmãos que precisarem falar comigo, irmãos, pedir oração, vocês podem pedir, podem ligar, os irmãos têm meu WhatsApp, né? Aqueles que não são do canal, né, estão aí ouvindo esse vídeo, mandem e-mail para presbiterowilliamcruz@gmail.com. Talvez mais para frente eu mude isso daí, né? Pastor William Cruz, mas enfim, os irmãos entenderam, tá bom? Então, eu fiquei de gravar esse vídeo para os irmãos, para todos os irmãos, porque nós estamos numa série de discipulado e batismo, tá? Vocês revejam os 4 vídeos, salvo engano, 5 vídeos que já tem aí no canal, tá? Tem alguns vídeos aí, irmãos, os irmãos vão ver, mas que vídeo é esse? Né? Irmãos, eu sou apaixonado por carros, né? Então, já o meu hobby aí, já vê o dia a dia do pastor aí mexendo no carro, né? Então, eu sou apaixonado por carro, tá bom? Então, gosto muito, né? Não idolatro, tá? Ele idolatra cá, não idolatro, eu gosto mesmo. Tanto é que o coitado tá aí precisando de uma reforma, e a gente está aí servindo ao Senhor com bastante alegria, tá? Prazer, o meu maior prazer, irmãos, é pregar a palavra do Senhor, amém? Então, é algo que Deus colocou no meu coração, né? E mais pra frente eu vou gravar um vídeo aqui para não deixar muito longo, tá bom? Vamos aqui então ao tema de hoje, Espírito Santo de Deus, né? Eu gravo esse vídeo para todos os irmãos, tá? Mas especialmente para a nossa irmã Rose, para o nosso irmão Elias, para
por nosso irmão Erivan, né, que passaram pelas águas do batismo no dia 26 de novembro, salvo engano, né? Melhor juízo aí, 26 de novembro, tá? Com muita alegria, foi muito legal, né? Uma bênção. Levo os irmãos sempre no meu coração, tá? E quero mandar um abraço especial aqui para nossa irmã Águida, para o nosso irmão Erivan, né, que passou pelo batismo, né, a esposa do irmão Erivan, o Juca, e aí Juca, meu amigo. Uma bênção, irmão, um abraço pra você, sua esposa Renilda, né, a missionária Cícera, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E para todos os irmãos também, a quais eu não mencionei, também o meu grande abraço, né, meu fraterno abraço a todos os irmãos, tá bom? Vamos aqui para o tema? O tema aqui de hoje, então, é o Espírito Santo de Deus. Nós vimos, irmãos, nos vídeos passados, vocês podem acessar aí no canal Presbítero William Cruz, tá? Discipulado e batismo, aula 1, aula 2, 3 e 4. Não sei se também tem a quinta aula, mas os irmãos colocando discipulado e batismo, Presbítero William, aí já aparece, tá bom? Vocês vão ver essa carinha, só a graça, né, irmãos? Nesses vídeos aí, tá bom? Então vamos aqui, irmãos, nós vamos só retomar rapidamente em Mateus capítulo 3, que nós trabalhamos bastante, né? Vamos aqui retomar para a gente relembrar um pouco da palavra de Deus, tá bom? Então aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, né? Quem é João Batista? João Batista é primo de Jesus, né? Filho de Isabel mais Zacarias, tá bom? Zacarias era o sacerdote do turno ali, né, quando o anjo apareceu a ele, né, e dizendo que ele teria um filho e o nome dele seria João, tá? Zacarias não acreditou, né, porque o sobrenatural de Deus, irmãos, a gente às vezes não acredita, né? Tome muito cuidado quando Deus falar com você diretamente e você abre para outras pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não vão acreditar. Ah, não, imagina, é da tua cabeça e tudo. E só você sabe a experiência que você teve com Deus. Amém? Agora, se você abre uma pessoa que é sábia na palavra, que entende, que pode te orientar, porque a maioria das pessoas, elas, desculpa a expressão, detonam aquilo que Deus falou com você. Não, não é isso, né? Cuidado, tá? Né? Enfim, tá bom? Então, um alerta para os irmãos. Então, João Batista é primo de Jesus, né? Ele é o precursor, ele veio primeiro, antes de Jesus. Para quê? Para preparar o caminho para Jesus. Vamos aqui para o versículo 2. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista, ele estava abrindo o caminho para o Senhor e dizendo a todos: arrependemos, porque o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus aqui no contexto bíblico? Jesus está chegando. Olha, arrependemos, o reino de Deus está chegando. Jesus, logo, logo estará aí. 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Mateus está escrevendo esse livro, tá? Com um foco direto para os judeus. E Mateus, ele quer destacar para os judeus o que? As profecias, principalmente o profeta Isaías. Então você verá no livro de Mateus muitas citações de profetas dizendo a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós temos sombras daquilo que haveria de vir. Mas no Novo Testamento nós temos a própria luz revelada, o próprio Cristo revelado. E Mateus, ele quer mostrar para os judeus que Cristo realmente é aquele que foi profetizado há 700 anos antes desses acontecimentos. Mas todos nós sabemos que mesmo com o livro de Mateus aos judeus, os judeus rejeitaram Jesus, infelizmente, tá bom? E aí a gente tá dando uma pincelada aqui, tá? Muito raso. Depois a gente se aprofunda mais para frente em outros vídeos. Versículo 4.
João tinha suas roupas feitas de pelo de carneiro e usava um cinto de couro na cintura, tá? Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre, né? As mesmas vestes parecidas de Elias, né? Elias também vestia roupas de pele, né? E etc e tal. Tem um significado aqui, depois a gente volta. 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao rio Jordão. 6. Confessando seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. Tá? Vamos lá. 7. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Bom, tá? A gente desmistificou em alguns vídeos a questão, olha pastor, Jesus e João Batista batizavam em rio, então eu tenho que ser batizado no rio, né? E aí as desculpas são as mais terríveis possíveis. Ah, porque tem que ser no rio, porque é água corrente, e quando eu batizo, as águas levam os meus pecados embora, tá? Água não lava pecado, né? Não, porque não pode ser em tanque, porque o pecado do primeiro que passou ali ficou e depois vai passar para mim. Misticismo puro, né? Porque, irmãos, quem perdoa pecados? Quem perdoa pecados é Cristo. Não existe outra pessoa, não existe outro ritual, não existe oração forte, não existe oração brava que você possa fazer para perdoar seus pecados. Tá? Hoje, irmãos, depois do calendário zero de Cristo, depois da morte de Cristo, vamos dizer assim, o que acontece? Quem perdoa os pecados é Cristo Jesus. Não existe, eu vou participar da festa tal, porque a festa tal perdoa as minhas sentenças. Mas Jesus não perdoa a sentença, não perdoa o pecado, não perdoa tudo? E ainda mais, ainda tira as culpas. Né? Então, hoje, infelizmente, eu não queria entrar nesse assunto, mas a gente tem que entrar, as igrejas estão passando por um processo de degradação. O judaísmo está entrando de novo. E nós temos um livro conhecido como o Quinto Evangelho, chamado Hebreus, que chama a atenção disso. Cuidado! Sabe? Vocês são de Cristo. Vocês são guiados pelo Evangelho, não por ritos judaicos. É bem claro isso, irmãos. E você que está falando, pastor, não, é a palavra de Deus que está falando. É só você ler, é só acompanhar aí, tá bom? Então vamos lá. 7. E vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Fariseu é o cristão de uniforme. Fariseu é aquele que na igreja dá glória a Deus, aleluia, mas lá fora faz as piores coisas que muitos duvidam. Isso é fariseu. Fariseu é aquele crente bonitinho de uniforme, mas por dentro é sepulcro caiado, né? Por dentro só tem coisa ruim, coisa mundana, né? Eu posso até dizer aqui uma expressão muito grave, dizendo assim, hipócrita, né? Que fala uma coisa, depois faz outra por trás, etc e tal, tá bom? Isso é fariseu, tá? Bíblico. É conhecido também como partido dos fariseus. Partido dos fariseus, a Bíblia condena partido, sabe? Partido é uma coisa interessante. Todo mundo quer fazer o bem, mas cada um quer fazer do seu jeito. Aí a Bíblia condena lá em Gálatas 5:19, melhor dizendo. Porque dos tais que praticam isso não herdarão o reino dos céus. Então, queridos, o Evangelho nos leva para o céu. O Evangelho nos leva para a vida do porvir. Porque, irmãos, não existe outro caminho. Existe o céu ou existe o inferno. E a coisa é séria. Nós precisamos ter seriedade na palavra. O saudoso pastor Nathanael Rinaldi, ao qual eu tenho com muito apreço, saudoso, porque já falecido, ele falava seriedade na palavra.
Nós não podemos entrar em modismos mundanos. Então o que acontece? Não, na igreja, glória a Deus, e lá fora faz qualquer jeito, de qualquer jeito. Mente pro irmão, né? Olha, não vou dar exemplos aqui, tá? Mas fazem coisas terríveis, tá? Vende coisa estragada pro irmão, tá? Coloca o irmão em rascada, promete as coisas que na verdade são verdadeiros, sabe? Eu já vi, irmãos, 40 anos de cristão, eu ouvi muitas coisas que infelizmente entristecem quem? O Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus adverte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aqui na palavra de Deus também nós temos a figura dos saduceus. Saduceus é que eles não criam em na ressuscitação. Eles não criam, eles tinham uma doutrina, né, dualista, uma doutrina esquisita sobre a questão do espírito, não criam na ressurreição, né? Eu falei ressuscitação, não, ressuscitação é outra coisa, né? Não criam na ressurreição, etc e tal. E eles estavam ali querendo se batizar. E João Batista, com discernimento espiritual, isso é muito importante, tá? Isso é um dom de Deus, nem todos têm, né? Discernimento espiritual. Ele fala assim: peraí, vocês saduceus, fariseus, vocês são raça de víboras, né? O que é raça de víbora, irmãos? É forte, é pesado. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Irmãos, víbora é que quando o filhote nasce, ela já come o filhote, né? Nós temos aí a questão de Herodes. Salvo engano, Antipas, teve o Párter, né? Teve 4 Herodes. E o Herodes, ele não queria sair do poder. Ele matou até sua própria mulher, matou seus filhos. Seus filhos foram para Roma, para uma capital, estudar, e ele ficou com medo que quando os filhos voltassem, fossem tomar o governo dele. Sabe que ele mandou matar os filhos, né? Por quê? Porque ele não queria sair do poder. Ele se sentia ameaçado, até pela própria mulher. Coisa assim, né? Enfim. Então o que acontece? Mandava matar fariseu, né? Que raça de víbora, que mata até os filhotes. E João Batista, ele pega pesado, pega bem pesado aqui, né? Vamos aqui, versículo 8: produzi, pois, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. E aí eu chamo a atenção dos irmãos. Pode ter que no nosso meio haja fariseus, hajam saduceus, né? Enfim, né? Aí é questão de crer ou não crer. O que acontece? Há uma saída. Há uma saída. Arrependimento, né? Quando nós participamos da Santa Ceia, né? Vocês batizandos estão agora aptos a participar da Santa Ceia. O que acontece? Batizados já, né? Não é mais batizando, já é batizados. O que acontece? Vocês precisam fazer o autoexame. Sabe? É muito interessante quando nós nos aprofundamos no texto. Ali não está condenando ninguém ou proibindo ninguém de não participar da Santa Ceia. Pelo contrário, examine-se, pois, o homem a si mesmo, veja seus erros, analise, né? Propõe em seu coração melhorar e toma e coma e beba do vinho. Agora, eu não estou falando de pessoas indignas, né? O que é indigno? Indigno é aquele que não crer no Senhor Jesus, aquele que não entregou a sua vida a Jesus. Vamos aqui colocar uma forma bem clara. Indigno é aquele que está em pecado, né? E aí cada um sabe o seu pecado, tá? E aí o que acontece? É indigno. Está participando de uma coisa santa, de uma coisa extremamente santa, uma coisa extremamente solene, que é a Santa Ceia, e aí ele toma de qualquer jeito. Não faça isso. É melhor que você não tome. Não, eu vou me consertar. Isso é com você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, não, peraí. Deus, diante de ti, eu vou me consertar. Eu estou nesse estado, eu vou sair desse estado. Senhor, diante de ti, eu estou pecando, mas eu não vou pecar mais, né? Eu vou melhorar. Esse mês eu pequei, o mês que passou eu pequei.
não tomei Santa Ceia esse mês, mas próximo mês eu não vou pecar, não vou cometer esse negócio, aí eu vou participar da Santa Ceia, vou me arrepender, vou arrumar a minha vida. Irmãos, isso é a coisa mais linda. Isso daí é a ação do Espírito Santo dentro de nós, que a gente hoje o tema está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus em nós trabalhando o arrependimento. A palavra de Deus diz mais para frente, diz assim, olha, porque o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois a gente também vai voltar nesse assunto aí, mais aprofundando mais para frente, tá bom? Vamos aqui seguir o texto. 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode gerar filhos a Abraão. Então os fariseus tinham essa fama, falar assim, olha, meu pai é Abraão, nossa, nós somos pai de Abraão. É tipo assim, né? Você fala assim, não, eu sou filho da irmã Doquinha Canelinha de Fogo, então eu sou salvo, né? Eu tô safo. Não é assim, a salvação é individual, irmãos. A salvação não depende de mim, não depende de ninguém, só depende de você e Deus. Muitos falam assim, não, Deus me salvou e ponto final. Amém, irmãos. Eu creio, não creio na teoria do Saci Pererê. Tudo é responsabilidade de Deus. Tá? Eu creio o seguinte, eu creio que Deus ele sabe o dia e a hora certa, onde o teu coração vai estar aberto, e assim como diz em Apocalipse capítulo 3, lá na carta de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Né? Então tudo Deus faz. Eu creio que existe sim um mistério que a gente não consegue compreender. Né? Muitos estudiosos dizem, às vezes quando a gente fala do reino de Deus, nós temos a impressão que já e ainda não. Mas como assim? É mistério. Já e ainda não. Entendeu? Então o que acontece? São coisas, irmãos, mistérios que às vezes alguns tentam explicar, mas na verdade eu acho que coisas que a gente não consegue explicar, a gente deve calar. Outro princípio bíblico, né? Fora o texto, dentro do contexto. O que a Bíblia fala, a gente fala. O que a Bíblia cala, a gente cala também. Tá bom? Que nós não somos maior do que os profetas, nós não somos maior do que Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo. Não somos maior do que Lucas, que escreveu Atos, não somos maiores do que os apóstolos, né? 1 Pedro era o apóstolo, né? João, o discípulo amado. Então não somos maiores do que eles para a gente ficar aí criando teorias sem a base bíblica, tá bom? Então são regras bíblicas, irmãos, tá? Para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, é para isso que a gente tem que respeitar os limites da Bíblia. Amém? Então vamos seguir aqui. 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Então, João Batista está dando uma advertência aqui para os saduceus, para os fariseus. Eu falei assim, olha, tomem cuidado. Primeiro, vocês são raça de víboras. Já explicamos aqui. Né? Vocês dizem que tem um pai Abraão, mas de nada adianta falar que tem pai Abraão se vocês não aceitarem a Cristo. Porque salvação não existe sem Cristo. Se você não tiver Cristo na sua vida, irmão, você pode ser quem for. Ah, eu só faço coisas boas, eu nunca fiz mal a ninguém, tudo. Se você não tiver Cristo, não tem salvação. Ah, mas por quê? Porque Deus estabeleceu dessa forma. É o plano da salvação. Amém? E ele fala assim, olha, o fariseu, saduceu, o negócio é o seguinte, o machado já está posto à raiz. Tá? Se vocês são árvores que não dão bons frutos, o machado vai cantar e a árvore vai parar no fogo. Tá? Então isso é bem claro, irmãos. Não existe outra interpretação aqui que eu possa inventar. Né? Vamos aqui, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água, João Batista, para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? E aqui mora muita polêmica, muita interpretação errada, e eu acho que porque a pessoa não consegue ficar presa ao contexto, né? Infelizmente. Então nós vemos aqui João Batista falando: eu batizo com água para arrependimento. Pastor, então é o seguinte, eu tenho que passar pelas águas para buscar o arrependimento dos pecados? Não, o arrependimento vem antes. João Batista antes ele está dizendo: fariseus, saduceus, o negócio é o seguinte, cadê os frutos de arrependimento? Eles tinham já sido batizados? Não, estavam a caminho do batismo. Ô fariseus, os saduceus, onde estão os seus frutos de arrependimento? Produzi antes, porém, frutos de arrependimento. E aí depois João Batista, tem que seguir a sequência do texto, irmãos. Depois João Batista fala assim: olha, eu estou batizando para arrependimento. Tipo assim, olha, eu estou batizando para certificar. Eu estou batizando vocês para atestar que vocês se arrependeram. Eu estou batizando vocês nas águas para dizer assim, realmente ele agora é uma nova criatura. Ele está morrendo para o mundo. Ele está agora nascendo uma nova criatura. Ele está sendo um novo homem, um melhor marido. Ela está sendo uma melhor esposa. Ela está sendo uma melhor funcionária. Ela está sendo agora uma pessoa que não é mais carnal, mas ela morreu para o mundo, então agora está ressuscitando. Ele está ressuscitando espiritualmente, agora ele vive pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Oh, que tremendo, irmãos, isso! Ele fazia coisa errada, ele adulterava, ele fraudava, ele vendia carro podre, ele pros irmãos, né? Ele fazia um monte de coisa, mas ele se arrependeu. E agora ele é honesto, ele é sincero, ele não mente, ele não é mais hipócrita. Irmãos, que coisa tremenda, coisa linda. Isso é a transformação do Evangelho. Isso daqui, irmãos, já é a ação do Espírito Santo na pessoa. Porque existem etapas, porque é de fé, de glória em glória, de degrau em degrau. Primeiro degrau, aceitar Cristo, entregar sua vida a Cristo como único suficiente Salvador. Depois, passar pelas águas batismais, né? E depois, irmãos, vai mais adiante, né? Você participa da Santa Ceia, depois você é batizado, você é cheio, melhor dizendo, do Espírito Santo. Você entendeu? Ai, pastor, e depois, né? Depois eu sou batizado com fogo. Não. Vamos com calma, tá? Eu gostaria que você entendesse, irmãos, né? Veja bem. Eu, porém, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, Jesus, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está dizendo a todos nós que ele é mais poderoso, ele tem todo o poder, porque Jesus é Filho de Deus e Jesus também é o próprio Deus. Tá? Por que tu fala isso, pastor? Porque está na palavra de Deus que ele é o próprio Deus. João capítulo 14 diz assim: Felipe chega para Jesus e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm visto o Pai, pois quem vê a mim vê o Pai. Nossa. Então Jesus é Deus? É Deus. Amém? Ele não é um Deus. Olha, se você escutar assim, olha, Jesus é um Deus que foi criado por Deus Pai para salvar a humanidade. Opa, a palavra de Deus não fala isso não. Bom, só para vocês pega a informação. Vamos lá, versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Escuta só. Jesus, ele tem todo o poder, ele é soberano e ele pode fazer duas coisas: batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Legal. Vamos lá no versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo. Ele vai separar o trigo. Então o trigo ele vai colocar aqui à sua direita, né? Vamos fazer direitinho. Vamos fazer aqui. O trigo ele vai colocar à sua direita e a palha ele vai colocar à sua esquerda. Daí não tem mistério, né?
Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro seu trigo. Recolherá seu trigo no celeiro. Ó, o trigo aqui do lado direito. E aí o que ele vai fazer com a palha, irmãos? Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Trigo e palha. Recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Irmãos, se não entendeu isso, não entendeu o contexto de batismo com fogo. Jesus está bem, João Batista aqui, Mateus está descrevendo o que João Batista está dizendo, e mais claro que isso não existe. Por que, irmãos? Porque existe um conceito de que quem mata é o diabo. Olha, quem coloca a doença no homem é o diabo. Quem leva para o inferno é o diabo. Irmãos, o diabo não tem nem a chave da casa dele, já começa por aí. Jesus tem a chave da morte e do inferno na mão dele. Tá? É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. Ponto final. Tá? Até o poder, um pseudo poder que haja na mão do maligno, foi Deus que deu. É isso mesmo. Porque Deus é criador de todas as coisas, irmãos. Tá? Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Deus criou o quê? Um anjo de luz. Só que ele se rebelou. Tá? Lá na Bíblia fala que eis que subirei ao mais alto, eis que sentarei, não sei o que, eis que eu estarei mais alto das estrelas, os 5 eis de Lúcifer. E aí Deus, na sua infinita ciência, viu que, opa, peraí, não, que ninguém pode ser igual a Deus, irmãos. E aí o que aconteceu? Precipitou Lúcifer e mais 1/3 dos anjos que foram adeptos da sua ideia. Entendeu? Então o que acontece? Deus tem todo o poder na mão dele. Tá? Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Não, pastor, é que você não entendeu. É que todo cristão tem uma palha, aí precisa vir um fogo para limpar a palha e tudo, não sei o que. Bom, se você me mostrar essa base bíblica, eu concordo contigo. Mas não tem. Tá? E aí vemos aqui. Continuando no texto, acontece então o batismo de Jesus. Que diz assim no versículo 13: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. 14. Mas João se recusava, justificando: Sou eu que preciso ir ser batizado por ti, e vens tu a mim? E aí depois ele fala: Jesus, entretanto, declarou: Deixa assim por ora, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Versículo 16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Olha que aqui é lindo, maravilhoso. E 17. E em seguida, uma voz do alto dos céus bradou: Esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. Irmãos, nesta cena nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo e nós temos também Deus Pai bradando do alto dos céus a respeito de Jesus: Esse é o meu filho amado, a quem muito me comprazo. Que bênção, não? Mas vamos falar do Espírito Santo de Deus? Irmãos, vamos aqui para a primeira definição, rapidamente, que eu quero limitar esse vídeo em 40, 45 minutos no máximo. O que acontece, irmãos? Nós temos Jesus. Jesus também é conhecido como Consolador. Jesus, ele veio, nasceu da Virgem Maria. E aí o que acontece? Ele cresceu, foi ensinado junto
ali Jesus era judeu, tá? Foi ensinado, toda criança judia ela é ensinada arduamente na Torá, na lei, tá? E o que acontece? E depois Jesus começou seu ministério aos 30 anos, e aí foi morto aos 33, mas ao terceiro dia ressuscitou e permanece vivo até hoje, tá bom? Ótimo, legal, nenhum mistério até aqui, tá bom? Vamos lá. Só que Jesus era o Consolador, não é verdade? Só que ele, enquanto homem, Jesus é Deus. Escute só, irmãos, Jesus é Deus e também, quando estava aqui na terra, também era homem. Tanto é que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Tá? Por que, irmãos? Por que segundo Adão? Porque o primeiro Adão falhou no Jardim do Éden. Então, aprove a Deus, que já sabendo de tudo isso desde o início, desde a fundação do mundo, falou assim, vou mandar meu filho, João 3, versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Escuta só, então Deus deu o seu próprio Filho para nós, para nos salvar. Né? Só que ali está bem claro, para quem que ele deu? Ele amou o mundo todo. Ah, então olha, Deus morreu para o mundo todo. Não. Deus morreu, sabe para quem? Para quem nele crer. Amém? Então é isso. Ai, todos nós somos filhos de Deus. Não, isso é uma grande mentira. Todos nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas passamos a ser filhos e ter direito a herdeiro e co-herdeiro com Cristo quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador para todo aquele que nele crer. Ah, se eu crer em Cristo, o que vai acontecer? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Por vir, irmãos, a vida eterna. Irmãos, há 40 anos atrás, 60 anos, 70 anos atrás, a mensagem do Evangelho era a seguinte: Jesus Cristo salva, cura e liberta. De 90 para cá, houve uma grande transformação, né, que influenciou todas as igrejas, né, não vou falar todas, é muita coisa. Grande parte das igrejas, influenciou muitas igrejas, então a mensagem do Evangelho mudou. Qual é agora a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho hoje é: Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. Você vai ser vitorioso, 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 vitorioso. Você vai vencer, vai vencer, vai vencer. Você vai ganhar, vai ganhar, ganhar. Seus problemas acabaram. E aí a pessoa recebe, sai animadíssima do culto, né? Entusiasmada. Chega em casa, os problemas continuam lá. E aí as pessoas só sabem dizer isso. Vai ter vitória, 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 tá? Mas não dizem trechos essenciais da palavra de Deus que diz assim: no mundo tereis aflição. Esse aflição saiu esquisito, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ó, isso daí é uma resposta retórica. Se Cristo venceu, nós também venceremos. Então, olha, irmãos, vai ter aflição? Vai, querido. Ai, mas até com essa cabeça, né? Pastor, eu não quero passar aflição. Irmãos, nós estamos sujeitos às intempéries. Nós ficamos doentes. E ficar doente, irmão, não é questão de pecado. Sabe? Fica na chuva aí, sem camisa, toma aquele vento, depois vem aquele sol forte, depois vem aquela chuva de novo. Vê se no outro dia você não está resfriado. Não tá? Por quê, irmão? Porque nós somos seres humanos. Podemos ser pessoas espirituais, né? Enfim, mas o que acontece, irmãos? Nós somos corpo, alma e espírito. Quando eu falo pessoas espirituais, são guiadas pelo Espírito. Tá? Mas não adianta ser só guiado pelo Espírito e não viver, não praticar. Eu sou guiado pelo Espírito, mas eu não vivo pelo Espírito. Aí é difícil, hein?
aí é muito complicado, tá bom? Então o que acontece? Então são palavras de impacto. Oh, pessoas ficam assim, né? Oh, mas irmãos, tomem cuidado, tá? Veja se realmente há vida, há prática, porque eu posso estudar a palavra, eu posso ser um exímio conhecedor, pregador da palavra, eu posso ter uma oratória tremenda, mas a minha vida, como é que tá? Hã? Como é que tá a minha vida? Minha vida é uma vida de pecado? A minha vida é uma vida de lascívia? Minha vida é uma vida de carnalidade? Não, mas o cara prega bem. Oh! Não, mas irmãos, tem que estar com a vida santa no altar. Tem que estar direitinho, perfeito. Não vou dizer perfeito porque não existe nada perfeito. Erros podem acontecer. Mas irmãos, não podemos estar na frente e estar com uma vida toda destruída. Que nem a gente vai. Nós estamos caminhando por uma questão de sermos fariseus. Fariseu o quê? Né? Gravatinha, pá, bonitinho. Não estou falando mal, não. Eu amo gravata. Tá? Só um exemplo. Tá? E tudo, né? Amém, aleluia, glória a Deus, tá? Toma a Santa Ceia, come o pão, glória a Deus, amém, tudo. Chega em casa, bate no cachorro, bate no papagaio, bate na mulher, bate nos filhos, né? Fala palavrão, não paga quem tá devendo, né? Pede para os outros fazerem serviço para ele, mas não paga. Então, que vida é essa? Que testemunho é esse? Não dá liga, irmãos, não dá liga, né? Não dá liga. Uma vez eu comprei uma cola para colar, não sei o que eu não lembro agora, não colou, não cola, não cola, não cola, não dá liga, irmãos. Então, ser cristão é ser um cristão genuíno, porque cristão tudo não é, até o diabo é crente. O diabo crê na palavra e treme, entendeu? Porque até o diabo é crente, irmão. Sabia disso? Mas o importante é o que? É você ser praticante da palavra. Não, irmão, eu leio a palavra e isso é só Deus que pode mostrar. A gente está aqui só para instruir, irmãos. A gente só está aqui para dar o caminho. Nós, como pastor, a palavra pastor é apacentador, sabe? É dar direção, é instrução. Ó, ovelha, segue por aqui. Ó, irmão, segue por ali, né? Não vai naquele caminho não, porque é difícil. Agora, decisões a gente não pode tomar pelos irmãos. Nunca, não podemos, irmãos. Tá? Pastor que toma decisão pelo membro, não pode. Isso daí não é função do pastor. O pastor aconselha. E tem que ter maestria nisso. Você entendeu? Então, é difícil. A gente instrui e a gente ora a Deus que os irmãos sigam a palavra e pratiquem a palavra. Haja um crescimento espiritual nos irmãos. Para que os irmãos amanhã cheguem diante de Deus, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu... Oh, glória, irmãos. Não pensou? Você é o visto de Deus, entra, vem para as mansões celestiais, filho. Vamos participar agora da boda do Cordeiro. Não é verdade? Agora, o que adianta eu pregar? Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, vitória, 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 vitória. Eu não ensino, eu não oriento, eu não falo sobre pecado. Parece que hoje falar sobre pecado é pecado, né? Já pensou? Né? Falar de pecado hoje na igreja é pecado. Não pode falar, não, sabe? Irmãos, Pedro falava assim, mais vale agradar a Deus que os homens. Porque eu sendo pastor, eu vou agradar os homens, para quê? Para que amanhã vocês parem no inferno? Que recompensa eu vou ter? Irmãos, é capaz que eu pare no inferno também junto. Servo mau e fiel. Mal. Você teve a palavra, você tinha capacidade de pregar a palavra, você teve a oportunidade de pregar a palavra, mas você não orientou as minhas ovelhas. Porque as ovelhas não são minhas. As ovelhas não são de ninguém. As ovelhas são de Deus. Amém? Nem sei porque eu falei isso, porque o Espírito Santo está me guiando nesse sentido. Vamos voltar aqui para o Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz, irmãos? Vamos aqui. Olha aqui, fala o versículo 37 de João capítulo 17. Veja bem. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou:
em pranto. Se alguém tem sede, deixai vir a mim para que beba. Olha aí, 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Versículo 39. Mas ele se referiu ao Espírito, com E maiúsculo, mais tarde receberiam aqueles que o crescem, pois o Espírito Santo, até aquele momento, não tinha sido concedido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João capítulo 7, melhor dizendo. Tá? João 7, 37 ao 40. Então, até aquele momento, o Espírito Santo não havia sido concedido. Então, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós temos ali a figura de Elohim, lá em Gênesis capítulo 1, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa palavra é gerava, gestacionava, estava formando todas as coisas. E o que acontece, irmãos? O Espírito Santo está no Antigo Testamento? Sim, está. Mas ele não estava disponível para todas as pessoas. Em algumas pessoas, pontualmente, o Espírito Santo de Deus era dado, mas para um propósito. Quer um exemplo? Sansão. O Espírito de Deus vinha sobre Sansão, dava aquela força e tudo, só que Sansão não soube lidar com as coisas. Isso aí é uma outra palavra que eu vou também trazer, tá bom? Aí o que acontece? Você pode ver também vários personagens. Davi, quando pegava a espada, matava 50 mil homens, até a espada se agarrar. Então, irmãos, é tudo pela obra do Espírito Santo de Deus. Tá? Só que no Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado de forma pontual em algumas pessoas. Conforme nós lemos aqui em João capítulo 7, a palavra de Deus é bem clara, dizendo porque até aquele momento o Espírito Santo de Deus não havia sido derramado. Por quê, irmãos? Porque eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, onde não havia ainda sido retirado o pecado, o Espírito Santo não pode habitar. Tá? Mas a gente vai entender isso direitinho, tá? Segura essa informação aí, que a gente vai ter outros vídeos aí a respeito disso. Vou fazer uma lista aqui para explicar tudo isso direitinho, tá? Aqui a gente está dando uma pincelada. Então o Espírito Santo, mas fato é que o Espírito Santo não estava liberado. Por quê? Porque o Consolador estava na terra, em carne e osso. Mas também 100% Deus, 100% carne, que era Jesus Cristo. Quando nós vamos para Filipenses capítulo 2, você vê, porque Deus não usurpou o ser Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, tomando forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Jesus era Deus. E precisava sofrer? Precisava passar por aquilo que passou? Não. Mas ele, para cumprir a vontade de Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Nós precisamos se esvaziar. Precisamos ser mais humildes diante da presença de Deus, diante da presença dos homens. Jesus se esvaziou. Mas até aquele momento, ele não tinha dado o Espírito Santo para todos. Por quê? Porque ele era o Consolador. Vamos ler outra passagem bíblica? Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Tá? 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. João 14. Tá? João 14, versos 17, 18 e 19. Tá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Tá? Outro advogado. Como assim, pastor, outro advogado? Eu fiquei sabendo esses dias aí que teve um irmão que se revoltou quando soube que eu era advogado. Não, advogado é isso, é aquilo, não sei o que, né? Enfim. Irmãos, Jesus é o advogado. Amém?
Jesus é o advogado. Só que Jesus fala assim: eu vou para o Pai, eu vou ser glorificado, como nós vimos no outro texto, e aí eu vou mandar outro advogado para vocês. Quem é esse outro advogado? É o Espírito Santo de Deus, também conhecido em grego como Paracletos. Paracletos é o que? É o advogado, é consolador, aquele que te dá amparo, é amigo. E ele está onde, irmãos? Ele está dentro de nós. Eu não gosto, irmãos, quando as pessoas falam assim: não, o Espírito Santo vai descer sobre nós. Para mim isso veio, né? Não estou falando da pessoa que fala isso, mas isso veio de outras religiões. E aí pegaram isso, né? Porque às vezes acontece isso: uma pessoa era de uma religião, se converte ao cristianismo e vem com as palavras, né, o jargão de outra religião, e aí vai se propagando, um prega aqui, outro escuta, prega lá também, vai assim, aí espalhou. Não, o Espírito Santo vai descer. Não, irmãos, o Espírito Santo já está dentro de nós. Amém? Então ele já está dentro de nós, como nós lemos aqui. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que ele esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele está vivo convosco e estará onde? Dentro de vós. João capítulo 14. Vamos aqui mais adiante. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. O mundo não conhece nem o vê, mas nós conhecemos, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Versículo 26. O outro advogado, o Espírito Santo, a quem enviará alguém o Pai. Deixa eu só voltar aqui que eu pulei aqui. Acho que eu acabei mesclando aqui o versículo. Versículo 26 de João capítulo 14. Olha que interessante. Mas o advogado, o Espírito Santo. Quem é advogado aí? O Espírito Santo, irmãos. 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus está falando uma coisa para os seus discípulos. Olha, eu vou mandar o outro advogado, eu vou mandar o Paracletos, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo vai fazer uma coisa dentre outras coisas que ele faz também. Ele vos lembrará, vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos falei. E aí, irmãos, a gente faz uma análise, porque Deus nos dotou de inteligência, não é verdade? Aí a gente faz uma análise. Algumas pessoas gostam de falar que é espiritual, que é cheio do Espírito, né? Não, que eu faço tudo pelo Espírito, mas, irmãos, não falam de Jesus. Não pregam a Jesus. Não falam de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus, vou ler aqui novamente. Aqui, olha, irmãos, está bem nítido. Versículo 26 de João 14. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Olha, o Pai vai mandar outro advogado, Espírito Santo, Jesus falando, e ele vai fazer que a gente lembre de tudo que ele vos disse, ou seja, as pregações,
as ordenanças de Cristo, né? Os mandamentos de Cristo, as ordenanças de Cristo, as parábolas de Cristo. Tem muita coisa sobre Cristo, né? E aí a gente está falando do quê? Do Novo Testamento. Você entendeu? Irmãos, eu não estou falando que não deve pregar Antigo Testamento. Não estou falando disso não, irmãos. Toda palavra é apta para ensinar, redarguir, né? Isso é tal. Só que, irmãos, às vezes a gente vê coisas que não, que nem eu falo, não liga. Não liga, né? Eu penso assim, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não preciso ficar falando para os outros. Porque eu estou me auto-justificando. E auto-justificação é coisa de fariseu. É verdade, irmãos. É só ler a história. É que as pessoas não sabem da história. Você entendeu? Então o que acontece? Porque quem me justifica é o Senhor, amém, né? Mas as pessoas que dão testemunho de mim, não eu dou testemunho de mim mesmo. Então, irmãos, são coisas que a gente observa muitas das vezes que estão fora da palavra de Deus. Tá? Versículo 27, olha o que Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontados. Né? Tem pessoas que deixam os irmãos com medo. Aí, o pessoal, com o coração apertado. Não, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Paz. E aí em Mateus, Jesus fala assim: e vós terás paz para as vossas almas. Amém? A gente pode estar passando por tribulação, por luta, por prova, mas irmãos, a gente vai ter sempre paz no nosso coração. Né? Irmãos, eu fui acometido com uma doença chamada insuficiência renal crônica, da qual me tirou 6 anos, 9 meses, 25 dias quase da minha vida. Eu fazia hemodiálise. Eu era obrigado a estar 3 vezes por semana, durante 4 horas em cada sessão, na Santa Casa. Então era 4, 8, 12 horas por semana dentro do hospital. Né? Irmãos, eu tinha paz, eu ria. Irmãos, eu até chorava de dar risada. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, nos trazendo paz. E aí, irmãos, nós precisamos também confiar em Deus. Confiar em Deus, depositar nossa confiança no Senhor. Porque se a gente não deposita confiança em Deus, irmãos, a gente não tem nada. Então, eu quero dizer para vocês aqui, finalizando o vídeo, que eu acho que ficou um pouquinho grande, mas eu peço a paciência dos irmãos, né? Vejam por partes, né? Porque a gente tem hoje a facilidade aí da plataforma. Eu quero dizer o seguinte, irmãos: o Espírito Santo de Deus foi dado por Jesus. Tá? Lá em Pentecostes, quando Jesus é ressuscitado, né? Ele ressuscita, ele não foi ressuscitado, ele ressuscita, né? O que acontece? Ele andou por 40 dias entre os judeus, entre os galileus. Muitos judeus viram Jesus andando. Quando chegou no 40º dia, né, número 40, Jesus foi assunto aos céus. Você vê isso em Atos capítulo 1. 10 dias depois se completava a festa de Pentecostes. O que é festa de Pentecostes? Pentecostes são 50 dias contados a partir do momento que se mete a foice para colher, né, a plantação. Conta 50 dias ou 7 semanas, né, que são 49 dias. No 50º dia, que é o número 50, existe a festa de Pentecostes. Quando aconteceu a festa de Pentecostes, aconteceu em Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. E Pedro, ele interpreta Joel dizendo: essa é a profecia que foi dada em Joel, capítulo 2, verso 20, 18, por ali, né? Em Joel: os vossos filhos sonharão, vós profetizarão e tudo, e ainda ele completa: e isso é para tantos quanto o Senhor chamar. Isso é tremendo. Isso daí não é só para judeu, isso não é só para grego, isso daqui não é só para alguns, como acontecia no Antigo Testamento. Isso, irmãos, é para tantos quanto o Senhor chamar. Irmãos, isso é tremendo, irmãos.
Isso é tremendo, irmãos, pra gente. Esse conhecimento, irmãos, é abençoador, irmãos. Porque lá vemos em 1 Pedro 2,4, que diz assim: vós sois nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Irmãos, o véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao coração do Pai. Hoje eu posso dobrar o meu joelho no meu quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, onde você quiser. Onde você estiver, você tem comunhão com o Senhor. O velho rito do Antigo Testamento dependia de um sumo sacerdote. Hoje, irmãos, uma pessoa, ela entra no Santo dos Santos. Eu não estou desmerecendo figura de pastor. Eu já falei, pastor é apacentador, ele orienta. Irmãos, eu estou orientando os irmãos a buscarem ao Senhor no seu quarto, no seu secreto, porque vocês podem alcançar a Deus no seu secreto, quando vocês dobrarem seu joelho, quando vocês quiserem, quando vocês desejarem. O Espírito Santo está liberado entre nós e ele também nos transforma, irmãos. Ele nos santifica, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus é santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Ah, mas eu não falo em línguas. Irmãos, não é evidência de que você é batizado no Espírito Santo, que você é cheio do Espírito Santo. Mas nem todos falam em línguas. E tem Espírito Santo. É verdade. A Bíblia está dizendo isso. Depois a gente vai chegar nesse ponto para explicar tudo direitinho que eu estou falando nesse vídeo. Então, irmãos, se inscreva-se no canal, tá? Presbítero William Cruz. Já disse os motivos porque é presbítero, tá? Na verdade eu sou pastor, já consagrado, tá? Tem tudo aí direitinho, amém? E eu fico aqui, paro por aqui para não deixar esse vídeo muito longo. No amor de Jesus, a verdade ela é libertadora, irmãos. Tá? E conhecereis a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Não é livre para pecar, não é livre para fazer qualquer coisa que dá na telha, não. Não é para ser libertino, mas livres para poder ter livre acesso ao coração do Pai. Livre acesso para você orar, livre acesso para você impor as mãos e as pessoas serem curadas, irmãos. Glória a Deus por isso. Amém? Busque ao Senhor, buscar enquanto se pode achar. Busque ao Senhor, irmãos. Tá bom, queridos? O Espírito Santo de Deus, ele tem uma função importantíssima, é a transformação do homem. Ele transforma o homem em uma nova criatura. Ele nos capacita para pregar também o Evangelho. Quando foi derramado em Pentecostes, os discípulos não ficaram mais escondidos com medo dos judeus, com medo dos romanos matarem, mas Pedro, na ousadia do Espírito Santo, pregou: mais vale agradar a Deus do que aos homens. E Pedro foi preso, foi açoitado, ficou lá com 8 sentinelas ao redor dele. E o que aconteceu? Houve um grande terremoto lá e ele saiu. Também Paulo e Silas também ficaram presos, cantavam perto da meia-noite e houve um grande terremoto lá e ele saiu. Pedro, quando estava preso, estavam orando por Pedro. Pedro foi solto e apareceu na porta. A menina falou: é o Espírito de Pedro. Não, era o próprio Pedro que estava ali. Então, irmãos, o que acontece? O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos dá ousadia para pregar a palavra dele. Para pregar o quê? Pregar aquilo que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que nós lembremos do quê? Dos ensinamentos de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Pedidos de oração, se por favor pode mandar no meu WhatsApp. Amém? Vocês têm aí, quem me conhece. Quem não tem, quem é de fora, pode comentar aí também no vídeo. Ou então mandar um e-mail para presbiterowilliamcruz@gmail.com, tá? Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Disse Jesus, né? Fiquem em paz, não tenham medo, porque Deus é com vocês. E Deus não dá espírito de medo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e abundante. Um grande abraço para vocês. Beijo no coração. Fica na paz, em nome de Jesus. Até mais.